Caivano, eu pergunto a você o seguinte: establishment, nova ordem mundial, enfim, OMS, quem quer que seja, esqueceu que, deixando a África de lado, ela daria um exemplo de que não é tão necessário esse tipo de campanha para poder lidar com o problema? Sem dúvida, Gustavo. A questão, já que abriram-se as portas aqui, a gente está falando de maneira muito aberta, muito direta, o que é ótimo para a nossa audiência entender que a gente está aqui para dizer a verdade sem restrições. Nós estamos, sim, em meio à Terceira Guerra Mundial. Uma guerra híbrida, lutada nos bastidores, lutada através de várias métricas, que aí eu vou me reservar o direito de não dizer para não correr risco da nossa live cair. Como o Alan salientou, só um país foi o berço e distribuidor, aí, o pátio industrial, distribuidor de todos os recursos para todo o mundo e o que mais cresceu durante a pandemia. É só abrirmos os nossos olhos e enxergarmos a verdade como ela se coloca diante dos nossos olhos. É hipocrisia, como disse o Alan, tudo foi sempre por dinheiro. Falaram também que a África não é lembrada. Não, ela é lembrada sim, só que às avessas, né? Toda vez que surge uma nova cepa. A Delta surgiu de lá, de um europeu que viajou da África de volta para a Europa e disseminou essa cepa. Agora tem uma nova descoberta pelos cientistas franceses, a tal da IHU, também oriunda da África. Então é como se fosse o berço, como disse a Juliane, de tudo que em tese não prestasse. A questão da Etiópia, principalmente, aí eu comparo a Índia, que é outro país que não é lembrado quando a gente trata de pandemia, né? Tem um estado específico chamado Uttar Pradesh, que é muito parecido com a Etiópia. Ambos têm como política pública de saúde o uso daquela substância para escabiose, que todo mundo vai lembrar, e eu não posso dizer por mais um risco da live ser derrubada. É política de Estado, ou seja, todos os cidadãos recebem o remedinho para escabiose. É por isso que tanto Uttar Pradesh quanto Etiópia tiveram números pífios de mortalidade durante o primeiro ano da pandemia. Foi só quando a OMS disse que essa medicação causava problemas e deveria ser retirada é que os números de morte foram alterados nesses países. Então veja como a hipocrisia, como o dinheiro sempre esteve acima de tudo. Abramos os nossos olhos. Caivano, eu peço para você que você continue aí, porque eu vou ler a próxima notícia, essa daqui, ó. Pois não. Mesmo com o aumento de casos de Covid-19, festa gera aglomeração em Salvador. Evento aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 13. Né? Enfim, a Bahia do Rui Costa, que sofreu aí com as chuvas, pulando o carnaval, né? Eles que pregam tanto lockdown, pulando o carnaval. Não deixa de ser um contrassenso, e nesse ponto vamos buscar algo de positivo, né? Gustavo e parceiros de bancada aí, professor Ricardo, Alan e Juliane, que comentaram depois. Nós aqui pregamos a liberdade. Você quer pular seu carnaval? Pule seu carnaval. Agora, tenha em mente as consequências. Estamos ainda, segundo a OMS, o próprio Ministério da Saúde, todas as organizações aí de saúde, sob o efeito de uma pandemia. Então, havemos que ter algum tipo de respeito pelo próximo. Não só pensar nisso, mas algum tipo de respeito. Agora, para mim, a liberdade impera. Se eles decidiram que pode ter carnaval, contrário senso ao que o senhor Rui Costa, governador de lá, do estado mais vermelho da federação, e ocorrendo a festa na capital mais vermelha do estado, já mostra que alguma coisa não funciona bem no reino da Dinamarca. Então é preciso que a gente avalie aí que a liberdade deve imperar e que eles podem tomar a decisão que tiverem. Professor Ricardo Barbieri, eu falei sobre o número de pessoas, acontece também nos shoppings, né? Restaurante, se você estiver caminhando para sua mesa, você tem que usar máscara. Sentou para comer, não tem problema. Se você estiver andando no shopping sem comer, você tem que usar máscara. Se você estiver bebendo refrigerante, aí você não precisa usar máscara. É uma loucura que colocaram na cabeça do povo, né? Tudo é incoerência, né? É basicamente hipocrisia, claramente hipocrisia. E a hipocrisia dessa gente faz com que as críticas e punições elas sejam seletivas, né? Merecem ser criticados, não merecem ser criticados. O vírus, além de matemático, como disse a Juliane, né, de ter essa capacidade de cálculo rápido, ele também é seletivo com relação aos locais e seletivo com relação às alturas, né? Então, anão não pega vírus, porque está na altura de quem está sentado num restaurante, né? Uma
uma analogia grotesca, mas é o que ilustra a grosseria dessa gente que não tem base nenhuma para fazer certas afirmações. E os bailes funk, que nunca pararam durante os lockdowns, né? Ninguém entrou nas comunidades, as grandes comunidades, por exemplo, do Rio de Janeiro, Vila do João, Maré, com os bailes que eles chamam de bailes da Disney, lotados de pessoas. Ninguém entrou lá, a polícia foi proibida de entrar nas comunidades. E as aglomerações nos transportes públicos, ninguém reivindicou ou ninguém exigiu que os ônibus aumentassem o número de carros para poder diminuir o número de passageiros e reduzir aquelas latas de sardinha, né, que as pessoas são transportadas. O metrô, os trens, tudo andou sempre lotado durante toda essa pandemia, né? E as pessoas nunca deixaram, né, a maioria das pessoas nunca deixaram providenciar o conforto dos riquinhos, daqueles que apareciam, fica em casa, estou tomando vinho, estou aqui saboreando um queijo importado. Alguém fornecia isso, alguém cuidava da limpeza da casa e até da cozinha. Essas pessoas nunca foram preocupação, né, com relação à sua saúde, mas são as vítimas das exigências, né? São as pessoas que sofrem críticas, que recebem punições cada vez mais severas. E as festinhas na casa dos políticos, as festinhas na casa dos filhos dos políticos, estão denunciadas, filmadas e colocadas aí no vídeo. E o cara que foi lá, o governador que saiu em pleno lockdown no seu estado, o governador de São Paulo, e foi passear em Miami, ia para o hotel, ficar lá pegando sol em aglomerações, sem proteção, sem distanciamento social. Então, é hipocrisia. A situação exige realmente medidas sanitárias. As pessoas precisam ser conscientizadas como tem sido, né, a partir dessas ações aleatórias, né? Mas o governo federal tem tido ações mais consistentes, mais conscientes. Com toda a sua forma de falar, o Bolsonaro tem educado mais o povo do que esses tiranetes metidos aí a cientistas. Alan, deixa eu botar aqui na tela o comentário do Ed Raposo, agradecer a ele nos acompanhando, deixa eu botar todo mundo no mesmo tamanho, vamos lá. Aqui na França, o Senado acaba de aprovar o passaporte sanitário para locais públicos, incluindo restaurantes e bares. Por outro lado, a Espanha ontem determinou que a crise do Covid virou uma gripe, né? E a Inglaterra também vai acabar com o passaporte de vacina. Essa foi a declaração ontem do ministro inglês. Como é que você vê essa guerra política que acontece lá na Europa e acaba reverberando aqui no Brasil? Pois é, mais uma vez a gente está falando sobre casos de hipocrisia, né? Agora mesmo o professor Barbieri acabou de falar sobre as superlotações. A gente tem visto na Europa, por exemplo, o último final de semana, nós vimos milhares de pessoas saindo às ruas, se manifestando contra a imposição do passaporte sanitário. A grande realidade é que nós estamos no fim da pandemia. Essa nova variante, a Ômicron, ela é muito mais transmissível, mas ela é nada letal. Essa que é a grande realidade, né? Os seus efeitos são efeitos como coriza, dor de cabeça, enfim, dor de garganta, é algo leve, né? Agora, por que eles não querem falar sobre o fim da pandemia? É óbvio, né? Porque se você decretar o fim da pandemia, você não tem como mais vender vacina. Essa é a grande realidade, né? Eu estou hoje, né, a gente está falando aqui muito abertamente sobre isso, a gente nem sabe se vai ser censurado ou não, mas eu acho que, até para finalizar, né, esse tema, esse assunto que já está bastante cansado, desgastado, a gente já chegou à conclusão, a sociedade, aqueles que acordaram, que quiseram pelo menos pensar, que quiseram usar o bom senso, já entenderam, obviamente, que isso tudo é uma grande armadilha para pegar as nações mais ricas, que têm condições, obviamente, de comprar milhões de doses e fortalecer esse monopólio, fortalecer os metacapitalistas, né, que dominam todo o mundo através do seu poder financeiro. Então, nós estamos, sim, no fim, justamente porque essa alta transmissibilidade vai trazer, inevitavelmente, a imunização vacinal, para não usar o outro adjetivo que vocês já sabem qual é. Mas todos vão ficar imunizados graças a essa alta transmissibilidade, que tem muito mais eficácia do que o próprio imunizante.